Ok, meus amigos, nós já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É Canal Educação Seduc, a primeira série Ensino Médio. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Nós vamos falar sobre as propriedades periódicas dos elementos, né? E também nós vamos abordar aqui na parte toda a parte da tabela periódica. Nós estamos aí no dia 1º de setembro de 2022. Já entramos no mês de setembro. Vamos lá. Nós vamos fazer uma introdução sobre a tabela periódica para poder chegar nas propriedades, tá? Antes, a gente sempre coloca aqui, pessoal, o nosso roteiro de aula, certo? Vamos ver aqui o nosso roteiro de aula. Tá aí, ó. Olha só, o objeto do conhecimento, nós vamos trabalhar aí propriedades periódicas, né? E os objetivos, né? Nós temos aí discutir a importância da tabela periódica para realizar previsões acerca das suas propriedades, dos elementos, a partir da análise do critério utilizado na sua organização. Então é preciso saber a organização da tabela. Nós vamos reconhecer os elementos químicos por sua localização na tabela periódica de acordo com suas propriedades. E vamos também à prática com resolução de questões. Da teoria à prática, nós vamos resolver questões. Tudo bem? Então vamos lá. Para essa primeira parte introdutória, vamos falar aqui então, pessoal, justamente aqui das propriedades. Olha, eu coloquei aqui o que nós vamos trabalhar com a tabela periódica. Para chegar nas propriedades, ó, nós vamos ver aqui um breve resumo do histórico da tabela periódica, um breve resumo. Nós vamos falar da sua estrutura, vamos falar da classificação geral e vamos falar também, abordar as propriedades dos elementos, que é justamente o tema da aula. Vamos falar sobre as propriedades aperiódicas e vamos falar também das propriedades periódicas, tudo bem? Vamos começar então com essa evolução histórica. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Um breve resumo. Aí nós vamos falar de cada um deles, certo? Por exemplo, em 1829, apareceu um cidadão alemão chamado Dobereine, que organizou a tabela periódica de 3 em 3 elementos. De 3 em 3 elementos. Vamos já conhecer ele aí. Nós vamos falar também, em 1863, apareceu um francês chamado Chancotois, que organizou uma tabela em forma de um parafuso, né, da rosca de um parafuso. Ficou conhecido como parafuso telúrico. E vamos abordar também Newlands, em inglês, que organizou uma tabela periódica baseada na lei das oitavas. Vamos saber o que é isso aí. Porém, pessoal, sem dúvida alguma, o que mais importante no cientista da tabela periódica foi um químico russo, né, Dmitry Ivanovich Mendeleev, que organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica. Ele previu as suas propriedades, né, que é o tema da aula de hoje. Muitas propriedades foram defendidas por Mendeleev. Em 1913, o Moseley só fez reorganizar a tabela em função do número atômico crescente. Então, para ficar melhor, pessoal, eu vou colocar então cada um deles agora, certo? Vamos colocar cada um deles para a gente ver toda essa passagem aqui, para poder chegar nas propriedades. Olha aí, o primeiro está aqui, ele, ó. É o Dobereine, né? O Dobereine, ele organizou, ó, em 1829, ele organizou aí, agrupou, né, os elementos químicos em tríades. Tríades indica 3, certo? De 3 em 3 elementos. De 3 em 3 elementos. Ele organizou a tabela periódica. Ficou conhecido como tríades. Ele fez, pessoal, baseando na chamada média aritmética. Se tinha 3 elementos, se ele sabia a massa de 2, então ele tirava a média do meio aí, né? Então fazia uma estratégia dessa maneira, tá bom? Esse foi o primeiro. Essa tabela não foi muito sucesso porque já havia muitos elementos. E havia necessidade, pessoal, de organizar os elementos para poder melhor estudá-los, tá? Então não foi muito sucesso essa tabela do Dobereine. Depois nós temos aí justamente o Chancotois, né? O francês, ó, que dispôs os elementos em uma espiral, né, traçada em um cilindro.
ficou conhecido como parafuso telúrico, tá? Então ele colocou como se fosse como fosse aquela hélice do DNA, né? De forma helicoidal. Toda vez que falar em parafuso telúrico, você vai marcar o Chancotoa. Depois veio, tá, o Newlands, tá, organizou a tabela periódica, o Newlands, ó, olha só. Depois a gente vai fazer umas questões iniciais, viu? Organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas, em linhas horizontais, ó, contendo 7 elementos cada, e o oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro, assim sucessivamente. Por isso que ficou conhecido como Lei das Oitavas. Além de cientista, Newlands também era músico, por isso que ele organizou em função das notas musicais, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí o outro voltava para o segundo período, tá, com propriedades semelhantes ao anterior. Por isso ficou conhecido como a Lei das Oitavas. Então, toda vez que falar aqui, nós vamos já fazer umas questõezinhas, tá? Toda vez que falar, pessoal, em Lei das Oitavas, você vai marcar Newlands, Lei das Oitavas. Aqui é a parte introdutória, viu? Então, falou em Lei das Oitavas, você tem aí a confirmação da tabela de Newlands. E aqui nós temos justamente o mais famoso, né? O Dmitri Ivanovich Mendeleev, que ele organizou a tabela periódica em função de suas massas atômicas, verificou que muitas de suas propriedades químicas e físicas se repetiam periodicamente. Olha só a data, pessoal, a data é importante nesse caso aqui, ó, 1869. Por isso que quando foi em 2019, completou 150 anos da tabela de Mendeleev. Ficou conhecido o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. O Ano Internacional da Tabela Periódica, por isso que ela é importante. E por último aqui, o Monzeley, que ele só fez pegar aqui a tabela de Mendeleev e organizou em função de número atômico crescente. Tá? Então, como é que pode vir uma questão? Por exemplo, pessoal, se vier falando aí, assim, nas primeiras classificações periódicas, as tabelas antigas, todas elas em função da massa atômica crescente. Agora, se vier falando, tabela periódica moderna, tabela periódica atual, aí é o número atômico crescente, tá bom? Pois bem, fizemos esse resumo do histórico e eu vou colocar aqui umas questões para a gente fazer. Um exercício de classe, certo? Primeiro exercício de classe aí. Então, qual vai ser essa resposta, pessoal? Nós vamos aqui mostrar para vocês, vamos ler aqui, ó. Marque a alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela periódica organizando os elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de suas massas. Colocou em colunas verticais chamadas de oitavas, olha aí, denominada oitavas. Cada uma dessas colunas verticais possuía 7 elementos. Observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Então, quem foi dos cientistas aí que está relacionado com o texto? Vamos lá? Vamos colocar então, pessoal, por favor, vamos colocar 2 minutinhos para você pensar na resposta aí. Aliás, 1 minuto, 1 minuto é o suficiente.
responder aqui a questão. Olha, na hora que ele colocou lá lei das oitavas, linhas horizontais, ó, aqui só pode ter sido Newlands, pessoal. Newlands, ó. Newlands é que fala sobre justamente essa lei das oitavas aqui, ó, tá? Denominada oitavas, Newlands. Vamos para a segunda questão. Tá aqui, ó. Qual vai ser a resposta? Aqui você tem sim, ó, na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para agrupar elementos numa mesma coluna foi observar o quê? Qual a resposta correta para essa questão? Vamos colocar 1 minuto aí também para você tentar fazer. Ok, então, toda vez que falar nas primeiras classificações periódicas, pessoal, o critério mais utilizado, sem dúvida alguma, olha só, foi justamente o número de massa crescente a resposta aqui, tá? Só seria número atômico crescente se fosse tabela periódica atual. Temos mais um aqui, ó. Na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de quê? Na atual, pessoal. Qual vai ser, então? Qual dessas respostas você marcaria? Tá? Por favor, vamos marcar aí 1 minutinho aí. Ok, meus amigos? Então tá aí. Então, na tabela periódica, os elementos estão ordenados em número atômico crescente. A resposta aí vai ser a letra C. Tá? Nós estamos ainda nessa parte introdutória, né? Aqui, vamos ver, vamos ler essa aqui. Ó. Essa aqui tá legal. Vamos mostrar aqui. Ó, durante seus trabalhos, os elementos químicos, o cientista tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um em fichas, certo? Em um dado momento, no ano de 1869, essa data é importante, ó, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após, organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. O cientista manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças. Quem era esse cientista? Então, pessoal, dentre o que foi exposto na questão, qual é que você marcaria? Certo? Qual que você marcaria? Vamos lá? Vamos colocar então 1 minutinho aí também.
Ok, então qual vai ser a resposta para essa questão, né? Vamos lá então. Bom, pelos dados que ele forneceu a data, ó, tá? Ó, ele forneceu, a resposta é pautada, ó, forneceu a data, a ordem crescente de massa atômica, falou em colunas horizontais, então esse aspecto aí só pode ter sido Mendeleev, tá? Pela própria data, em 1869, ó, que em 2019 completou 150 anos da tabela de Mendeleev, não é? Vamos lá. E aqui está a tabela periódica, pessoal. Se você observar, é uma tabela periódica em cores, né? Essa parte em amarelo aí são os metais. Então você percebe que os metais dominam a tabela periódica, né? Os demetais dominam a tabela periódica. Então você tem os metais, em verde você tem os semimetais, em cinza os não metais e em azul ali os gases nobres. Então nós vamos estudar toda essa particularidade da organização da tabela periódica, certo? Então eu coloquei essa tabela justamente para a gente ter a noção, tá, das disposições desses elementos. Então classificação periódica dos elementos. Para ficar melhor de a gente estudar, eu coloquei dessa forma aqui, pessoal, olha. Sobre os metais, quais são as características para um elemento ser metálico? Coloquei basicamente a região onde eles se encontram. Então os metais, eles são eletropositivos, certo? A eletropositividade já é uma propriedade da tabela, né? A tendência em perder elétron, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, exceto um. O único metal líquido à temperatura ambiente é o mercúrio, pessoal, com o símbolo Hg. Possui brilho característico, são dúcteis e maleáveis. O que é ductilidade? Poder ser transformado em fios. Maleabilidade, ser transformada em lâminas. E os metais são bons condutores de calor e eletricidade, tá? Então, excelentes condutores de calor e eletricidade. Então, é a característica metálica. Seria muito bom você fazer as anotações ou tirar um print aí, porque é necessário. Nós vamos fazer algumas questões que vai precisar das características metálicas. Portanto, vamos colocar aí um minutinho na tela, por favor. Beleza, pessoal. Então nós temos aí as características metálicas. Vamos também aproveitar e colocar as características dos não metais. Ó. É justamente o oposto dos metais, né? Essa região aqui em verde. Ó. Enquanto que os metais são eletropositivos, os não metais são eletronegativos, né? Que eletronegatividade é uma propriedade também periódica. São quebradiços e formam compostos covalentes, né? Moleculares. E são péssimos condutores de calor e eletricidade, pessoal. São péssimos condutores de calor e eletricidade, tá? Também é uma característica dos não metais. Então, aprendendo as características metálicas, os não metais são o contrário, né? Se os metais são bons condutores de calor e eletricidade, os não metais são péssimos condutores de calor e eletricidade. Na divisão também nós temos aí, portanto, ó, os gases nobres, ó, que corresponde a essa região que está grifada aqui. Ó. Se você observar, você tem aí. Formam moléculas monoatômicas, por exemplo, o gás hélio, só é He mesmo. São inertes, inerte é que não reage com facilidade, porque são estáveis, mas podem fazer ligações em certas condições especiais.
E quais são eles, professor? Nós temos aí o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tá? Nós vamos conhecer todos eles. Então são os gases nobres, Bom, agora eu vou colocar umas observações importantes aqui, pessoal. Olha só, 5 observações importantes sobre essa parte introdutória da tabela. Olha só. Primeiro, são elementos líquidos. Nós só temos 2 elementos líquidos na tabela periódica a temperatura ambiente, que é o mercúrio, que é o único metal líquido, e o bromo. O bromo é o não metal. Os gases são os elementos gasosos da tabela. Você tem aí justamente o hélio, os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Além deles tem o cloro, que é gás, o nitrogênio também é um gás, oxigênio, flúor e hidrogênio. Todos os demais elementos são sólidos à temperatura ambiente. Por isso que os sólidos dominam a tabela periódica. Pois bem, pessoal, até agora tem uma classificação muito importante que eu queria que vocês aprendessem. Existem os elementos naturais e os elementos artificiais. Chamam-se de cisurânicos os elementos artificiais com número atômico menor que 92. Número atômico menor que 92. Por exemplo, o tecnécio tem número atômico 93 e é sintético, foi feito em laboratório. E o promesse, que é o 61. São os 2 mais importantes. E os transurânicos. Os elementos transurânicos são os elementos artificiais, ou seja, criados em laboratório, né, com número atômico maior que 92. Professor, você não colocou nenhum exemplo aí. Vamos colocar um exemplo, portanto, aqui, de um elemento transurânico. O plutônio. O plutônio, pessoal, tem número atômico 94. 94. Então, plutônio é um elemento artificial com número atômico maior do que 92, por isso que é chamado de transurânico. Eu queria que você fizesse as anotações aí, tá? Vamos fazer essas anotações aí, por favor. Tá? Vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos aí. Ok, pessoal, então aí nós temos as principais observações importantes aí, não é? Vamos continuar. Um exercício de classe, o segundo exercício de classe para a gente fazer aí, Vamos lá. O que é que está dizendo aí, Possui brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade. Essas propriedades são de quem? A quem se deve essas propriedades aí, pessoal?
Vamos colocar só 1 minuto para você encontrar a resposta aí. Tá bem fácil a questão. 1 minutinho. Então, sobre essa parte introdutória, nós colocamos aqui. Se possui brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade, pessoal, só pode ser os metais. Os metais, por excelência, têm essas características, né? Vamos ver mais uma, né? Nas condições ambientes, os metais são sólidos. Uma exceção ou seja, qual é o único metal que é líquido à temperatura ambiente? Metal, né? E todos eles aqui são metais, né? Sódio é metal, magnésio, ouro, mercúrio e cobre. Qual o único metal líquido à temperatura ambiente? Nós colocamos para vocês, tá? O único metal líquido, pessoal, vai ser qual? Nós só temos 2 elementos líquidos na tabela periódica, a temperatura ambiente, o mercúrio e o bromo. Não pode ser o bromo porque ele está pedindo metal, né? Metal. Então só pode ser o mercúrio. O símbolo do mercúrio é Hg, viu, pessoal? Mercúrio é Hg. Beleza? Então você tem aí então o único metal líquido, né, que é o mercúrio. Vamos fazer mais um aqui, ó. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade, isso nós já sabemos. Entre eles abaixo é um exemplo. Qual o único metal dentre esses elementos aí? Qual o único elemento metálico que nós temos aí, pessoal? Vamos colocar 1 minutinho para ver se você acerta aí. Ok, meus amigos, então tá aí. Qual o único elemento metálico que nós temos aí, né? O único elemento metálico vai ser o cálcio, porque o hidrogênio é um gás, iodo é líquido, né? Carbono, tá? E o carbono é um não metal, e o hélio é um gás nobre. O único elemento metálico é o cálcio, não o cálcio. Vamos fazer mais aqui. Pronto, e para encerrar aqui essa primeira passagem aqui, né, dessa parte introdutória, no exercício de classe, temos aí, ó. Diz o seguinte: em uma revista de palavras cruzadas, um aluno do ensino médio deparou-se com as seguintes características a respeito de um determinado elemento químico. É produzido em laboratório, então ele é sintético, e é classificado como transurânico. A partir das características apresentadas,
qual dos elementos abaixo se enquadra em todas elas? Ou seja, qual o elemento que é produzido em laboratório e que é transurânico, pessoal? Qual desses aí? Nós explicamos o que é o transurânico, né? Por favor, qual a resposta correta para essa questão? Vamos colocar, portanto, 1 minuto aí, por favor. Bom, primeiro, pessoal, ele quer um elemento produzido no laboratório. Então você já podia eliminar a letra C e D, porque o ferro e o cálcio não é produzido no laboratório, é natural. E a resposta vai ser o plutônio. Por quê, professor? Olha aí, ó. Os elementos cisurânicos são elementos artificiais com número atômico menor que 92. Tá? Mas se ele quer transurânio, tem que ser maior que 92. O único elemento com número atômico maior que 92 aí é a letra B, que é o plutônio, de número atômico 94. É o único transurânico, portanto, só pode ser a letra B de bola. Bom, e já baseado no que eu falei, qual vai ser a resposta para essa questão? Dos elementos conhecidos, temos aqueles que existem e os que não existem na natureza. E naturalmente são produzidos no laboratório. Na tabela, o urânio demarca essa divisão. Então, como é o nome dos elementos artificiais? São classificados como o quê, pessoal? Tá? Vamos colocar 1 minutinho na tela. Ok, meus amigos, está aí. Então, os elementos artificiais, eles são chamados de quê? De elementos cisurânicos e transurânicos. Ó. Portanto, a resposta só pode ser a letra D, certo? A resposta aí nós temos a letra D. Elementos cisurânicos são elementos artificiais com número atômico menor que 92. E os elementos transurânicos são elementos artificiais com número atômico, com certeza, maior que 92. Tudo bem? E está bem aqui a classificação deles, ó. Até coloquei na questão anterior. Elementos cisurânicos, está aqui, ó. Elementos cisurânicos são elementos artificiais, ó, com número atômico menor que 92. Já os elementos
transurânicos também são artificiais, só que o número atômico é maior que 92, certo? Coloquei aqui o plutônio, né? Número atômico 94, beleza? Então nós temos a questão 8 e 9 aí, perfeito, pessoal? Nós vamos agora para a formação da tabela periódica. Essa passagem é importante, ó. A tabela periódica, pessoal, ela está dividida, né? Ó, sua estrutura é baseada na distribuição eletrônica, em ordem de número atômico, tá? Então nós temos os blocos da tabela periódica, ó. Você tem o bloco SPDF, tá? Por isso que é S2, P6, D10 e F14. S2 por quê, professor? Porque pega duas colunas. P6 são seis colunas, D10 e F14. Então, de acordo com esses blocos, nós vamos classificar, vamos fazer uma classificação. Mas primeiro eu queria que você fizesse um print aí dessa cartela. Por isso, vamos colocar, portanto, um minutinho aí na tela, por favor. Ok, meus amigos? Então, baseado nesses blocos, nós vamos ver essa classificação. Olha aí, ó. Olha aí. Tá, isso aqui é importante, viu, pessoal? Nós vamos ter várias questões com isso aí. Tá, o bloco, os elementos representativos são aqueles que estão no bloco S ou P. Todo elemento que você fizer a distribuição eletrônica e terminar em S ou P, ele é representativo. Já os elementos de transição são os elementos que terminam em subnível D. E os elementos de transição interna é o bloco F. Então, muitas questões é para justamente mostrar isso aí, tá? Essa classificação, tá? Envolvendo aí justamente esses elementos. Então, é uma classificação, como eu já falei para vocês, importante. Elementos representativos são elementos que, quando faz a distribuição eletrônica, eles vão terminar em subnível S ou P. E nós vamos mostrar todos eles, porque nós vamos mostrar as famílias da tabela periódica. Já os elementos de transição são os elementos situados no bloco D. Eles vão terminar sempre em bloco D. E essa terminação, essa nomenclatura é importante. Representativos S ou P. Elementos de transição são os elementos do bloco D da tabela periódica, certo? E os elementos de transição interna, você tem o bloco F.
Baseado nisso, nós vamos ver. As propriedades dependem muito dessa organização da tabela, pessoal. Então é importante que você saiba, e nós vamos já mostrar também, saber o que é grupo ou família da tabela periódica. Tá? Tem uns slides muito importantes para a gente chegar nas propriedades. As propriedades, quais são elas? Nós vamos falar todas elas, raio atômico, nós vamos falar, por exemplo, em eletronegatividade, positividade. Tá? Então é importante que você tenha essa primeira noção, essa noção preliminar do assunto. Né? Os elementos representativos são aqueles terminados em S ou P. Os elementos de transição, subnível D. E os elementos de transição interna, nós temos o bloco F. Ora, nessa primeira parte da nossa aula, nós concluímos essa introdução à tabela periódica. Fizemos também, pessoal, essa classificação inicial, certo? Dos elementos transurânicos, cisurânicos. Nós mostramos o que é metal, não metal, semimetal, e combinou agora com essa segunda classificação. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos abordar mais as propriedades, certo? Então vamos fazer uma transição bem rápida, são uns 3 minutinhos aí, e voltaremos para a conclusão da nossa aula de hoje, ok? Vamos aguardar então.